Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de matemática de hoje? Bem, nós vamos realizar a atividade Conhecendo Registros de Tempo. Nosso material Trilhas de Aprendizagens, volume 2, páginas 103, 104 e 105. Vamos lá? Na página 103, nós temos a apresentação da atividade 4, Conhecendo Registros de Tempo. Trilha de conhecimentos. Nossas atividades diárias são marcadas por intervalo de tempo. A tabela de horários mostra o intervalo de 1 hora entre cada ônibus com destino a Barra Funda. Então, nós observamos algumas pessoas aqui no ponto de ônibus, aguardando o ônibus com destino a Barra Funda e os horários dos ônibus, 8 horas, 9 horas, 10 horas e 11 horas. Isso serve para explicar que tudo na nossa vida é marcado por tempo. Vocês podem prestar atenção. Normalmente tem o horário que nós acordamos, tem o horário do almoço, quando nós estamos nas nossas atividades normais. No dia a dia tem o horário de ir para a escola, tem o horário do intervalo, não é assim? Pois é, as nossas atividades, a nossa rotina, ela é marcada por tempo. As pessoas, por exemplo, que têm o hábito de utilizar o transporte público, vocês podem até perguntar para os familiares de vocês, tem um horário, eles já estão acostumados, eles sabem inclusive os horários dos ônibus, porque faz parte da rotina das pessoas. Então, tudo na nossa vida é marcada por um tempo. E nós, desde pequenos, nós aprendemos a lidar com isso. Para continuar a explicação, nós vamos para a próxima página, página 104. As crianças levam 1 hora entre acordar e tomar banho. E aí nós temos a rotina aqui das crianças, tá vendo? Que tem os afazeres. Pois é, tem inclusive a rotina, na nossa rotina, quanto tempo nós gastamos nas nossas atividades. Então, quando nós acordamos, quanto tempo nós levamos até tomar o café da manhã? Quando nós vamos realizar uma atividade como, por exemplo, tomar banho, quanto tempo nós utilizamos, né? Então, tudo isso também é marcado por um tempo. E aqui, continuando, as crianças levam 30 minutos entre tomar banho e assistir TV, confirmando o que a Pro acabou de explicar para vocês, que inclusive existe o tempo que nós realizamos uma atividade para outra, tá bom? Então, vamos praticar. Atividade 1, relacione cada relógio digital ao horário correspondente do relógio analógico. Vocês sabem a diferença do relógio digital e relógio analógico? Bem, o relógio digital é como este aqui, que nós já vemos a hora nesse modelo. E o relógio analógico é o relógio de ponteiro, tá bom? Bem, nós temos os relógios A, B, C e D, que estão marcando as horas em um relógio digital. Então, aqui, 3 horas e 30, ou às vezes nós falamos 3 horas e meia. 4 horas no B, 3 horas em ponto no C e na D, 4 horas e 30 minutos, que às vezes nós falamos 4 e meia. O que vocês vão fazer nessa atividade? Então, nós temos aqui na A, 3 horas e 30. Vocês vão olhar nos relógios analógicos, nos ponteiros, qual destes relógios está marcando também 3 horas e 30. E aí, aqui nesses espaços, vocês vão colocar a letrinha A. Mesma coisa na B. Qual destes relógios está marcando 4 horas? E aí, vocês vão pôr a letrinha B. E assim sucessivamente. Mais uma pergunta. Todos vocês já sabem ver as horas no relógio analógico? Bem, eu vou dar algumas dicas para vocês e aí vocês vão treinando em casa, tá bom? Vou aumentar a imagem para facilitar para vocês conseguirem ver melhor. Então, vamos lá. Eu tenho aqui comigo um relógio analógico. Eu vou ir posicionando, espero que vocês consigam ver, porque tem um pouquinho de reflexo por causa da minha tela, né? Mas este é o relógio analógico, o relógio de ponteiro. E aí, como que nós vemos as horas no relógio de ponteiro? Então, cada um desses ponteiros, ele tem uma forma de marcar o tempo. O ponteiro pequeno, ele marca as horas. O ponteiro grande marca os minutos. E esse ponteiro fininho aqui, ele vai marcar os segundos. Mas os segundos nós vamos estudar mais pra frente, tá bom? Neste momento é importante vocês saberem hora e minuto. Bem, ponteiro pequeno marca
hora. E como que nós conhecemos as horas aqui? É exatamente para o número que ele estiver apontando, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, o ponteiro pequeno está indicando para qual número? Ele ainda não chegou no 4, tá? Ó, ele está entre o 3 e o 4. Então, são 3 horas. Só vão ser 4 horas quando ele já estiver aqui em cima, nesse tracinho mais escuro, tá? Então, neste caso, são 3 horas. O ponteiro pequeno aponta para o 3, 3 horas. Tá bom? Simples assim. Se o ponteiro pequeno estiver apontando para o 5, 5 horas. Se o ponteiro pequeno estiver apontando para o 10, 10 horas. Bem simples. E os minutos? Os minutos é um pouquinho mais complicado. Por quê? Ele é marcado pelo ponteiro grande, mas nós não contamos os minutos exatamente para o número que ele aponta. Neste caso aqui, o ponteiro grande está apontando para o número 4. Então, eu posso falar que são 3 horas e 4 minutos? Não. Por quê? Porque os minutos, eles são contados de 5 em 5. É muito importante, então, vocês saberem a tabuada do número 5. Eu coloquei ela aqui embaixo, ó. Então, olha só a tabuada do número 5. Podem contar junto comigo, tá? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Só que no relógio nós vamos até 55. Eu já vou explicar por quê, tá bom? Então, ó, vamos lá. Eu disse, então, que o ponteiro grande aponta os minutos de 5 em 5. O número 12 que está aqui em cima representa o número 0, tá bom? E é a partir dele que nós vamos contar. Então, vamos lá, ó. O 12 representa o número 0. O número 1 representa o número 5. Então, vamos lá. 5, 10, 15, 20. Opa, meu ponteiro grande apontando para o 4, 20. Então, eu digo que são, ó, ponteiro pequeno no 3, 3 horas e 20 minutos. Deu para entender? A mesma coisa, se eu tivesse aqui o ponteiro grande, então, apontando para o número 6. Vocês percebam que conforme eu andei aqui com o ponteiro grande para os minutos, o ponteiro das horas desceu mais um pouquinho, só que continua sendo 3 horas. É porque conforme vai passando os minutos, o ponteiro pequeno vai devagarzinho caminhando, porque ele tem que chegar no número 4 e ele não vai de uma vez, tá bom? Então, vamos lá, ó, ponteiro grande apontando aqui para o 6 e nós vamos contar os minutos de 5 em 5. Então, ó, 0 no 12, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, eu posso dizer que são 3 horas e 30 minutos, ou 3h30, tá bom? Vocês precisam treinar, não é tão simples, mas com treino vocês vão pegar e vão aprender rapidinho, tá bom? Então, vocês podem ir na casa de vocês irem treinando as horas e com algum familiar, eles vão te orientando vocês para vocês conseguirem identificar as horas através do relógio analógico. Mas o mais importante eu já expliquei para vocês, tá? Ponteiro pequeno, horas. Ponteiro grande, minutos. Minutos de 5 em 5. Outra coisa muito importante. Quando o relógio estiver assim, ponteiro pequeno apontando para o 4, ó, chegou lá. Ponteiro pequeno aponta para o 4, 4 horas. 4 horas e quanto? Ponteiro grande aponta para o 12. O 12 representa o que mesmo que eu falei? 0. Então, são 4 horas em ponto. 4 horas, certo? Bem, então, pensando nisso, vocês vão realizar o exercício. Vocês vão relacionar estes relógios digitais com os relógios analógicos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem pedir o auxílio de algum familiar para ajudar vocês a identificarem as horas nos relógios analógicos, tá bom? Ou se vocês tiverem alguma dúvida em relação à explicação, vocês podem perguntar que eu vou auxiliando vocês. Combinado? Bem,
E aí nós vamos realizar a página 105. A página 105 temos a atividade 2. Paula colocou um bolo no forno para assar. Nesta página, nós vamos pensar em quanto tempo uma atividade durou. Então, a Paula, por exemplo, ela colocou o bolo. Aqui tem o início, ó. Ponteiro pequeno aponta para o 8, 8 horas. Ponteiro grande aponta para o 12, 8 horas em ponto, 8 horas. Então, ela colocou o bolo no forno às 8 horas. E o término, ponteiro pequeno aponta para o 8, 8 horas. Ponteiro grande aponta para o 6. Vamos contar? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 8 horas e 30 minutos, ou 8h30. Vamos pensar 8 horas e 30 minutos. Então, se o bolo começou a assar 8 horas, ela colocou o bolo, né? E terminou 8h30. A pergunta, em quanto tempo o bolo ficou pronto? Vocês vão pensar, qual é o intervalo de tempo que tem entre 8 horas até 8h30? E aí vocês vão colocar o número aqui, certo? A questão 3. Cláudio saiu de casa às 8 horas e chegou no trabalho às 9h30. Quanto tempo ele levou para chegar ao trabalho? Este ainda está mais fácil porque tem as opções aqui. Ele levou 1 hora, 1 hora e 30 minutos ou 2 horas e 30 minutos. Então, vocês vão pensar. Ele saiu de casa às 8 e chegou às 9h30. Quanto tempo ele gastou? E aí, vocês vão marcar um xizinho na resposta certa, tá bom? E, por fim, temos aqui a atividade 4. As pessoas estão se exercitando no Parque do Ibirapuera. Considere o tempo de cada atividade física. Então, nós temos aqui 3 pessoas que nós vamos analisar. A Paula, o Ivan e a Carla. Prestando atenção ao tempo que eles vão gastar na atividade. Então, primeiro, nós temos aqui a Paula. Ela iniciou às 8 horas. Ela está pulando corda. E ela terminou às 8h30. Temos o Ivan. Ele está se alongando, né? Ele iniciou às 7h30 e ele terminou às 8h30. E temos a Carla. Ela começou às 7 horas e terminou às 8h30. Então, vamos responder a questão A. Por quanto tempo o Ivan se alongou? Se ele começou 7h30 e terminou 8h30, quanto tempo ele levou nessa atividade? Por quanto tempo ele se alongou? Vocês vão colocar aqui, ó, a resposta, tá bom? A questão B. Quem se exercitou por menos tempo? Então, vocês vão olhar a Paula das 8 às 8h30, o Ivan das 7h30 às 8h30 e a Carla das 7 às 8h30. Quem é que se exercitou por menos tempo? Vocês vão colocar o nome, tem o nome aqui em cima, Paula, Ivan ou Carla. Vocês vão pôr o nome dentro deste espaço. E por fim, a questão C. Quem praticou atividade física por 1 hora e 30 minutos? Então, quem foi? A Paula, o Ivan ou a Carla, que ficou 1 hora e 30 praticando atividade física? Vocês vão colocar o nome neste espaço. Deu para entender? Bem, essa é a nossa atividade de matemática de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, mas como eu falei, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Uma ótima atividade para todos e um ótimo final de semana. Até a próxima aula. Tchau, tchau!